Bueno, voy a presentar a Flavio Urra, psicólogo, sociólogo, magíster en psicología social, especialización en violencia doméstica y coordinador del programa Y Ahora José por el fin de la violencia contra las mujeres. Bienvenido, Flavio. Muito obrigado pelo convite, obrigado, Hugo. Prazer estar aqui com vocês. Eu até pedi aqui para o Juliano, para depois ele me ajudando na tradução para a gente, porque eu não vou me arriscar a falar em espanhol com vocês, porque meu espanhol não chega nem a ser portunhol, é bem fraco. Então vamos tentar conversar, mas eu queria deixar o tempo todo a palavra aberta para que qualquer coisa que vocês não compreenderem, levanta a mão, eu e o Juliano, a gente vai fazendo um esforço para a gente se fazer entender aqui, né? Mas é um prazer estar com vocês, viu? É uma honra. É a minha primeira experiência para fazer uma palestra fora do Brasil. Então, para mim está sendo uma honra e um aprendizado também. Sempre há uma primeira vez, Flavio. Sim, sempre. Mas muito bom. Eu vou compartilhar com vocês a tela e vou passar um pouco do programa E Agora, José. E o tempo todo deixar a palavra aberta mesmo, tá? Para quem quiser falar, se levanta a mão, fala, a gente vai conversando. O Juliano fala algumas coisas do curso, parece que o curso está sendo muito bom. Numa próxima vez eu quero ver se eu consigo também participar com vocês aqui como aluno para poder aprender mais com vocês também. Deixa eu compartilhar aqui. Pronto. Então, o programa E Agora, José. Esse programa, esse nome é de uma poesia do Carlos Drummond de Andrade, que fala, o nome da poesia é E Agora, José, né? Que é uma poesia que o poeta escreve falando dele e da dificuldade dele em certo momento da vida, inclusive em relação ao próprio ser homem, né, a situação de ser homem dele. Então, nós quando estávamos escolhendo o nome do projeto, uma pessoa sugeriu, né, uma colega sugeriu, a Cristina, que trabalha com a gente no E Agora José, a Cristina sugeriu, e vamos olhar o poema E Agora José para ver se ele combina, né, com o nosso projeto. E aí, lendo a poesia, a gente viu que tinha muita coisa mesmo que combinava com a nossa ideia de projeto. Nesse lugar de um homem que cometeu, sim, uma violência, né, cometeu um crime, tipificado aqui na Lei Maria da Penha, mas é um homem que também está numa situação de fragilidade e que está sem o chão, né, que ele perdeu o chão. É um homem que está num momento de vida também fragilizado. Muitas vezes perdeu a família, muitas vezes perdeu os filhos, alguns foram presos, chegaram a ficar presos. Tem um dos homens participantes lá conosco que chegou a ficar preso 1 ano com o grupo. Então, ele realmente chega num momento muitas vezes fragilizado mesmo. Então, a ideia nossa de agora, José, é um pouco refletir esse poema do Carlos Drummond de Andrade. Eu vou falar um pouco das nossas práticas, as principais ações, então, que nós desenvolvemos sobre masculinidades. Então, as principais ações. Nós temos um curso de gênero e masculinidades. Aqui ainda está para homens, mas ele foi para homens nos primeiros anos. Nos primeiros 5 anos, foi um curso que era exclusivo para homens. Depois, nos últimos 2 anos, o ano passado e esse ano,
nós passamos a fazer esse curso online, por causa da pandemia, e passamos a fazer para homens e mulheres. A gente passou a fazer aberto. A ideia desse curso é que nós, aqui, né, a primeira vez que eu tive contato com essa temática de masculinidades foi no ano de 2001. Em 2001, eu fui trabalhar numa prefeitura, num serviço que era uma parceria da Prefeitura de Santo André e uma ONG, uma ONG, né? E lá nessa ONG já existia essa discussão de masculinidades, com o companheiro Sérgio Barbosa, que já fazia esse trabalho em Santo André. E lá, nessa procura de temáticas para conversar com os homens, eu tive acesso a uma metodologia do Grupo Canteira, da Nicarágua, que parece que até teve aqui com vocês, né? Eu vi que na programação tinha alguém do Canteira que ia estar com vocês. E eu tive acesso a uma apostila do Canteira, que eles escreviam uma metodologia para trabalhar com homens. Se eu não me engano... Un minuto. Pois não. Estuvo con nosotros en el curso Vinicio de Cantera. Ah, isso. Iniciar eu... curso Vinicio de Cantera, para que los chicos sepan también que es Cantera el que tuvimos Vinicio de Nicaragua. Ah, então. Eu sou muito grato ao Canteira, porque o início da nossa metodologia foi com eles, foi com esse material que nós tivemos acesso do grupo do Canteira. Era uma série de oficinas, se eu não me engano, eram 10 oficinas, que tinha a metodologia transcrita, assim, você faz a pergunta, divide em pequenos grupos, descrevia passo a passo a metodologia. E assim, a primeira vez que eu apliquei essa metodologia foi nos guardas, na guarda municipal da cidade de Santo André. Lá nós aplicamos a metodologia, ficamos uma semana aplicando a metodologia com os guardas, e o resultado foi impressionante para mim, na época. Eu vi o impacto que as oficinas tiveram nos homens, a mudança de discurso que esses homens começaram a fazer quando o curso foi se aproximando do final, questionando padrões de masculinidade, questionando violência dos homens. Então, foi muito impactante. E aí a gente percebeu que tinha uma metodologia muito rica nas mãos. Só que desde 2001, a nossa dificuldade sempre foi encontrar homens para aplicar essa metodologia. Sempre foi essa a dificuldade. Os homens, em geral, nós convidamos para participar, mas assim, os homens vêm para uma reunião, uma oficina, mas a gente não consegue um tempo prolongado para trabalhar com esses homens, para poder promover um impacto mesmo, né, de mudança de comportamento. E foi só, com o E Agora José, foi só em 2014, desde 2001, só em 2014 que nós conseguimos aplicar essa metodologia e já ampliada, né? Nós pegamos a metodologia do Canteira e ampliamos, incluímos novos temas, até a gente chegar num total de 20 oficinas, que é o tema, mais em frente eu vou passar os temas para vocês. E com essa metodologia, então, nós tivemos duas estratégias. Uma com os homens condenados pela Lei Maria da Penha. Então, a Lei Maria da Penha é a lei que tipifica, né, o crime de violência contra a mulher, e é uma lei muito boa, ela considera crime não só a violência física, mas a violência verbal, a violência psicológica, a violência moral. Então, é uma lei muito ampla. E nós conseguimos, então, receber esses homens, que eles vêm para nós, pagam uma pena. Eles vêm como apenados, como se fosse uma pena em liberdade, né? Não em cárcere fechado, mas uma pena aberta. Então, eles são obrigados a participar do programa. E assim a gente consegue aplicar a metodologia. E uma outra estratégia foi aplicar essa metodologia no curso de Gênero e Masculinidades. Porque no curso a gente divide o curso em duas partes. Na primeira parte a gente faz a oficina, que a gente aplica, a mesma oficina que usamos com os homens condenados. E na segunda parte nós entramos com conceitos teóricos. Aí apresentamos a metodologia, a teoria, para desenvolver a habilidade, né, tanto do técnico aplicar a metodologia, como também
de usar uma teoria para se embasar. Então, as duas frentes, então, que a gente aplica a metodologia é nesses dois lugares, né? E agora, a partir desse ano, nós começamos a fazer também um grupo aberto. É um grupo onde qualquer pessoa pode participar. Basta a pessoa se inscrever e ela começa a participar de forma voluntária nos grupos, que é um grupo distinto, né? Um grupo separado desses homens apenados. Uma outra ação que nós desenvolvemos é um fórum de gênero e masculinidades. Então, a gente geralmente, quando termina um curso, as pessoas que terminam o curso querem continuar se vendo, querem continuar se organizando, e então nós construímos esse espaço, que é um fórum. Então, nós temos lá fóruns em diferentes regiões do estado de São Paulo. A gente tem o fórum do ABC, né, do Grande ABC, que é uma região de 7 cidades ali de São Paulo. Um outro fórum do Alto Tietê, que é uma outra região de São Paulo, que tem 11 cidades. Tem o outro fórum na Baixada Santista, que é no litoral sul de São Paulo, são cidades do litoral, e um fórum da capital, da cidade de São Paulo mesmo. Então, esses fóruns, e cada fórum desse, a ideia é aproximar as pessoas que trabalham com o tema ou pessoas que querem trabalhar com o tema. Então, a gente aproxima essas pessoas e fazemos reuniões de troca de informações, de troca de conhecimento, troca de material. Então, essa atividade do fórum. Aqui também nós temos 2 consórcios, que são... Consórcio é uma reunião de cidades que se organizam de forma coletiva. Então, no ABC, existe o consórcio ABC, que reúne as 7 cidades. Então, os 7 prefeitos sentam para discutir, os secretários de saúde sentam para discutir, e dentro desses consórcios, a gente conseguiu criar, então, um grupo temático de gênero e masculinidades, que é um grupo temático que senta para discutir essas ações que vão ser feitas nas cidades em relação ao tema das masculinidades. Outra é a campanha do Laço Branco, que é a campanha de Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher, que nós realizamos no final de ano, de 25 de novembro a 6 de dezembro. E uma outra ação é um programa de educação que nós aplicamos com adolescentes que estão na Fundação Casa. A Fundação Casa é um espaço onde os adolescentes que cometem um ato infracional, eles são colocados, mas é uma prisão, sabe? A gente usa esse nome Fundação Casa, mas na verdade é uma prisão onde os adolescentes ficam presos e a gente consegue fazer um trabalho com eles à distância. A gente está fazendo um trabalho online, mas colocando esses meninos também para refletir sobre machismo e a masculinidade que a gente exerce, né? Bom, um pouco dos grupos de homens que existem em São Paulo, que trabalham com homens autores de violência contra a mulher. Então, tem o programa E Agora José, que ela é feita em Santo André. Tem um programa chamado Tempo de Despertar, que ele é realizado por uma promotora de justiça, a promotora Gabriela Mansur, que faz os grupos de homens apenados em São Paulo. A diferença que tem do Tempo de Despertar por E Agora José é que no Tempo de Despertar os homens chegam durante o processo, não são homens ainda condenados. No E Agora José, são homens condenados. Todos os homens que vêm para nós da justiça são homens que vêm para pagar a pena já. Então, o processo já encerrou. Isso, na minha avaliação, tem algumas vantagens, porque eu sempre fico com a impressão que o homem que vem durante o processo ainda em andamento, esse homem vem esperando alguma coisa do projeto. Ele vem esperando, achando que ele vai reduzir a pena, que ele vai ter algum benefício por participar do projeto. Então, no caso do E Agora José, que ele já vem apenado, né, ele vem sentenciado, eu sinto que ele vem mais sem segundos interesses ali na apresentação. Porque a gente até disse isso para ele, o que você falar aqui ou não falar, não vai afetar em nada esse processo, né? Você já foi condenado e você está aqui pagando uma pena. Então, fale o que você quiser, porque nada aqui vai ser levado para a juíza sobre o que seus depoimentos aqui. Tem um outro projeto que chama Justiceiros, que é um projeto que ele ainda está sendo implantado ainda,
que é um projeto que as pessoas ligam para um celular, principalmente agora na pandemia. Pois Me não. cuesta entender. Julie, ¿podés traducir un poco? Sí, podemos, sí. Dale. Claro, estaba diciendo que el programa Y Agora José son personas que ya tuvieron un proceso criminal, ¿no? Ya fueron apenados, puedo decir, apenados, Aprisionados. aprisionados. Sí, pero no van a la prisión, están cumpliendo su condenación en libertad, pero tienen por justicia que participar del programa. Tienen medidas cautelares. Una medida Sentencia. cautelar Sentencia, gracias. Entonces es son participar del programa. sentenciados. Y no se van a la prisión, ¿no? Pero están en su casa, en libertad, pero hay que participar. Su sentencia es participar del programa de Y Agora José, ¿no? Y Flávio estaba diciendo que el proyecto Tiempo de Despertar ya no son hombres sentenciados, pero fueron notificados, puedo decir así, pero su sentencia todavía no se pasó. Así es, Flávio. Está Flavio Sí, sí, Sí. y Juliana te traduce. sí, Y los muy bueno. justicieros, estaba diciendo Flávio que justicieros, los hombres llaman a un teléfono. ¿Y ahí qué pasa, Flávio, cuando llaman al teléfono? Então, o Justiceiros ele é baseado num programa para mulheres, que é o Justiceiras. Então, Justiceiras, a mulher liga quando está numa situação de violência. Então, ela liga, e aí a pessoa que atende, a voluntária que atende, procura dar orientações do que essa mulher deve fazer, né, quando sofre violência. E o Espera. Justiceiro... Espera. Justicieros es un programa en la que llama es la mujer cuando está en situación de violencia. Sí. La que produce el pedido es la mujer. Llama a la mujer porque está en situación de violencia. Es un programa que se llama Justicieros. Isso. Este se llama Justiceiras, ¿no? Sí. Que ya existe y la misma mujer, la promotora de justicia del Ministerio Público de Brasil, que coordena el programa Tiempo de Despertar, hace este grupo Justiceiras, donde las mujeres pueden llamar y tener orientaciones, ¿no? Instrucciones para saber lo que hacer, cómo hacer, cómo lidar con la violencia. Y los justicieros, cuenta, Flávio. Então, a ideia dos justiceiros é que os homens liguem. Um homem que, de repente, está numa situação de violência, um homem que está com dificuldade de exercer a própria masculinidade, e aí esse homem liga. A ideia seria essa. É um telefone também, o WhatsApp, né, disponibilizado para os homens ligarem. Então, os justicieros son para hombres que están en situación de violencia y quieren tener también algún tipo de orientación, ¿no? Para saber cómo se ubicar en este momento, lo que puede ser. Sim. Aí outras experiências, tem uma do Coletivo Feminista, Sexualidade e Saúde, que tem um grupo de homens também, de homens não apenados também, homens que não estão sentenciados, né? São homens que estão ainda denunciados apenas. Olá, Hugo. Daniel, gracias, Daniel. Daniel se ofreció para ayudar. Por favor, Daniel, muy sí. bienvenido. Muy bueno. Entonces, y Flávio decía que este colectivo feminista de sexualidad y salud es un otro grupo de hombres junto para ello con Tiempo de Despertar, ¿no? Que los hombres no están todavía sentenciados, pero hay un proceso en la justicia. Y una cosa, Flávio, este colectivo feminista de sexualidad y salud, los facilitadores son un hombre y una mujer, ¿no? Tem a Isabela, né, que é uma das mulheres, que ela
ela entra, não toda a reunião, mas em algumas reuniões ela entra. Pelo menos uma vez por mês ela entra, para uma mulher, né? No E Agora José, os facilitadores são todos homens, né? São todos homens. Um outro projeto que existe, que também faz trabalho com homens, é esse outro chamado Cá Entre Nós, que é dentro do fórum e é executado por técnicos do fórum, psicólogos e assistentes sociais que atuam no fórum, quem fazem o trabalho com os homens. Y sería como acá mientras nos, ¿no? Nosotros, acá mientras nosotros, es con personas del fórum, así puedo decir en español también, foro de justicia, fórum. Sí, ¿Es lo foro, mismo? foro, Foro, foro. así. Son personas del foro de justicia que lo hacen este grupo. Sim. E tem uma lista completa, um mapeamento que foi feito dos grupos de homens no Brasil, que depois, se vocês quiserem acessar, está no site do Papo de Homem. Depois a gente pode colocar o link aqui para vocês. É um mapeamento dos grupos de homens do Brasil. Então, a gente parece que são Mírenla, ese sitio. Papo de Homem se llama. Papo de Homem, exato. Es muy bueno. É. São cerca de 350 grupos de homens que existem no Brasil, né? É só para dar um... E agora o programa, E Agora José, então, ele é uma parceria de uma organização da sociedade civil, uma ONG, Organização da Sociedade Civil, chamada Entre Nós, Assessoria, Educação e Pesquisa. O Tribunal de Justiça, com a juíza, né, da cidade de Santo André, e com um serviço do Estado que cuida das penitenciárias. Então, são esses três parceiros. Quer falar, Juliano? Sí, estoy pensando cómo traducir, pero y ahora José trabaja entre tres parejas, ¿no? Una ONG, Entre Nos, Mientras Nosotros, que hace una asesoría de educación y pesquisa, el Tribunal de Justicia y la Coordinadoría de Reintegración Social de Ciudadanía. Muy bien. Agora, um pouco da nossa metodologia, né? O que a gente faz com esses homens, então? Esse grupo, ele é aberto o tempo todo. Então, o tempo todo os homens entram, passam pelas oficinas, terminam e saem. Então, o grupo nunca para. Ele está o tempo todo, homens entrando e saindo. Então, tem homens que estão no primeiro dia, tem homens que estão no 10º, e homens que já estão terminando os encontros. Nós realizamos com cada homem desse 26 encontros de 2 horas. Essa é a pena que ele tem que pagar, 26 encontros de 2 horas. Como está dividido? Pois não, fala, Juliano. Entonces, Flavio dice que la metodología son 26 encuentros continuamente, ¿no? Y los hombres van entrando. Así que se encuentran hombres que están en su primera encuentro o ya tienen 20 encuentros para que los cambios de ideas pueda suceder. Dale, Flavio. Primeiro, quando esse homem chega, ele chega ainda muito resistente ainda. Ele chega com raiva da mulher, com raiva da juíza, da delegada. Então, a gente costuma fazer com esse homem 2 entrevistas iniciais para acolher esse homem e ouvir um pouco da história dele, inclusive para absorver essa resistência toda que ele tem. Flavio dice que cuando los hombres llegan, están con mucha rabia, ¿no? Sienten mucha rabia de la mujer, del sistema de justicia. Así que los 2 primeros encuentros son pre-grupo, son solamente con Flavio y otra persona, ¿no? Gilberto, que
hacen un trabajo de escucha, ¿no? Escuchan a los hombres para que tengan un espacio para decir sus problemas, sus dolores, su rabia. Así que hace un acogimiento, ¿cómo puedo decir? Acoger, no, acoger no. Catarsis. Catarsis. Vale, vale. Para que puedan tener su catarsis, ¿no? Dale, Flávio. Sim. Então, depois que ele passou por essas duas entrevistas, a gente coloca esse homem num dos grupos, que nós temos grupos paralelos, né? Grupos que vão acontecendo em paralelo. Então, esse homem entra para um dos grupos e lá nesse grupo ele tem que participar de 20 encontros. Entonces, después de esos 2 encuentros solamente con Flávio y más una persona para escucharlos, así empiezan de verdad realmente los talleres, ¿no? Son 20 encuentros con talleres de temas diversos, de temas diferentes. Dale, Flávio. Depois que ele passou, então, por esses 20 encontros no grupo, nós realizamos de novo com ele um novo encontro pós-grupo agora. É um grupo de avaliação, um grupo para sentar com esse homem e conversar com ele, ouvir o discurso dele, para ver como que ele está em relação a como ele estava quando ele chegou, né? Fazer um pouco essa avaliação, se houve um progresso na fala desse homem. Así que después de los 20 encuentros del taller, hay un encuentro post-grupo, donde Flávio hace una validación, una avaliación, para saber si fue efectivo, ¿no?, su proceso. Dale, Flávio. E aí os 3 últimos encontros, então, o 24º, o 25º e o 26º encontro, nós realizamos um grande encontro com todos esses homens, 3 vezes por ano, sempre em fevereiro, em julho e em outubro. São encontros quadrimestrais, né? Entonces, después de estos 23 encuentros, hay más 3 con un espacio de 4 meses mientras estos encuentros, que son colectivos. Hay 3 veces al año para hacer una avaliación y una charla sobre los procesos, ¿no?, de continuidad de estos hombres. E cada encontro, então, são 2 horas, uma vez por semana, né, às quartas-feiras, das 18 às 20. Entonces, 2 horas de duración, una vez por semana, a los miércoles, ¿no? Sim. Como hoy. E esses são os 20 temas, as 20 oficinas, né, que nós trabalhamos com esses homens. Então, o homem pode entrar, como ele entra, o grupo é permanente, esse homem às vezes entra, nós estamos lá na 5ª oficina, mas ele começa a partir da 5ª, e só no final que ele vai ver as 4 primeiras. Então, ele pode estar entrando na última oficina e vai estar participando das outras na sequência, né? A gente faz um rodízio. A gente faz a primeira, vai até 20, quando chegou na 20ª, volta para a primeira de novo. Então, o tempo todo nesse círculo. Entonces, como Flávio ha dicho, los ciclos son continuos, ¿no? Entonces, el hombre adentra en el taller, en la oficina, el taller número 6, número 7. Así que son continuos. Y cuando llega al taller 20, se vuelve al taller 1 y así va continuamente. Pero el hombre solo concluye su proceso cuando passa por todos los talleres, los temas. Sim. Vale. E aí alguns temas, né? Então a gente tem o significado de ser homem, a divisão de tarefas domésticas, né, entre homens e mulheres, as profissões masculinas e femininas, como nos tornamos homens, os efeitos do nosso modo de ser homens, a violência nos jogos infantis, a luta pela vida, violência contra a mulher, se é possível uma vida menos violenta, a discriminação exercida pelos homens, a discriminação sofrida pelos homens, Minha Vida de João, Coisas de Homem versus Coisas de Mulher, Nasce um Bebê, Estereótipos em Debate, A Honra Masculina, Comportamento de Risco, Não Violência Ativa, Diversidade Sexual e Violência Sexual.
Flavio, Sim, Minha Vida de Joao, ¿es el video de Promundo? sim, sim, sim. É o vídeo do Listo, Promundo. No- chicos. Ve y busquen ese video, La Vida de Joao, Minha Vida de Joao. Es muy bueno. Búsquenlo en internet, está colgado en 2 tandas, porque es largo. Es de Promundo, está muy bien hecho. Sim, sim. A gente passa o vídeo para eles e aí faz um debate com os participantes para ouvir o que eles perceberam, o que eles pensaram, que o filme fez eles pensarem. Né? Quer falar um pouco, Juliano, dos temas? Yo pienso que en los temas está fácil de comprender. Sim, Pienso que solo el 16 es la honor masculina, pero los otros pienso que es sim, fácil de comprender, ¿no? Sí, comportamiento de riesgo, no violencia activa, discriminación ejercida por los hombres, es posible una vida menos violenta, es fácil de leer, sim. Ah, es ótimo, fácil. ótimo. Então, assim, cada oficina dessa, ela funciona, eu vou dar um exemplo aqui, na primeira, vai, o significado de ser homem, só para ver um pouco a metodologia. Quando era presencial, nós entregávamos para cada participante uma folha de papel e uma caneta, e a gente pedia para ele, escreva 3 coisas do seu jeito de ser homem que você aprova e você acha que um homem deve ser assim. Aí ele escrevia na tarjeta. Agora, como a gente está fazendo online, a gente já vai para a pergunta direta, né? A gente pede para ele, olha, anota no papel, ou no Zap, ou no computador, 3 coisas, então, do seu jeito de ser homem que você aprova, que você acha que um homem deve ser assim. Juliano? Claro, dice Ese es el que en... que quiero decir algo. Espera, Juli, espera, vamos a hacer un lío, pero lo tengo que decir. Ese es el modelo hegemónico, lo que escriben los hombres en un papel de qué es lo importante de ser hombre o qué nos modeló como hombres, son 3 cosas. Ese es el modelo hegemónico internalizado que tiene cada hombre. Cuando no lo hacen con papel, lo hacen con la computadora y lo hacen de palabra, sin papel. Pero es Sim, importante el sentido que tiene esta actividad, porque aparece el modelo hegemónico internalizado de cada hombre. exato, exato. Aí, depois que ele fez isso, a gente pede também para ele associar essas características que ele colocou de ser homem com um animal. A gente pede para ele agora, pensa num animal que representa essas características. E aí eles trazem, né? O cachorro, o leão, o cavalo, animais que ele acha que tem essas características. Así que después de pedir para describir sus características del hombre, como dice Hugo de la masculinidad hegemónica, le piden para asociar estas características con animales, ¿no? Dale, Flavio. Passando a segundo momento da oficina, agora a gente pede assim para os homens, pensando nos homens, não neles que estão ali, mas nos outros homens, nos homens que estão fora. Né? Que características esses outros homens têm que você não aprova, que você acha que isso não é coisa de homem, que isso não é ser homem. Entonces, 3 características después, en el segundo momento, que no son buenas del hombre, que no necesariamente ellos lo hagan, pero los otros hombres que no son buenas, características no malas, ¿no? Exato. E aí, de novo, para associar com um animal. Para associar com um animal, e aí aparecem animais com características humanas que a gente considera negativas, por exemplo, a hiena, aparece o corvo, animais cobra, animais que a gente tem com características que a gente coloca características humanas negativas. Né? Y así aparecen animales que no son buenos para los hombres, ¿no? Como culebras, hiena, polvo, yo no sé, a ver, polvo, así igual.
E aí a gente, então, pede, quando era presencial, a gente pedia para os grupos se reunirem, então 3 homens se juntavam, ou 4 homens, e faziam uma síntese daquilo que apareceu. E o grupo apresentava. Agora, online, a gente já pergunta direto assim, para os homens, né? O que você escreveu? Que animal que você colocou? A gente vai acionando, né? Conversando com esse homem o tempo todo, perguntando para ele o que ele escreveu, o que ele pensou a respeito daquilo. Então, depois... Mas aí, Flávio, depois aí o pessoal se reúne, né? Isso. Acho que quando a gente fazia no pequeno grupo, o grupo pequeno discutia e depois apresentava, né, para o grupão. A gente fazia cada grupo se apresentava para os demais. Así que después, antes estaban todos separados en grupos menores, ¿no? Más pequeños. Así que, y después se juntan todos y juntos van hablando y leyendo lo que escribieron y cuáles son las características y cuáles son los animales. Sim. E aí na hora de fazer as reflexões, o facilitador ele procura pensar essas questões, né? Essa questão da masculinidade hegemônica, pensar um pouco da diferença de instinto, né, que os animais têm do ser humano em relação à socialização, para perceber que o homem, no caso o ser humano, não tem o instinto dele, está todo na cultura, né? A gente quase não tem mais nenhum instinto primitivo, todos os nossos instintos estão socializados, estão envolvidos na cultura. E perceber um pouco, então, que o comportamento masculino ele é construído, né, na sociedade e não biológico. Entonces, después los facilitadores del grupo van a pensando juntos, ¿no? Refletiendo, reflejando, no sé, las características que los hombres lo dieron a los animales y las diferencias que los animales hacen por instinto, ¿no? Hacen las cosas por instinto y que los instintos de los hombres son totalmente culturales. Así vamos a trazando, percibiendo, clareando cuántos de nuestro comportamiento son culturales, ¿no? Casi todos, y si no todos. Sim. E assim são as demais também. As demais oficinas, né, são todas com esse formato, de procurar fazer uma reflexão individual, depois um pensamento no pequeno grupo e depois uma do grupo todo, né, com esse debate coletivo assim, do grupo. Y así son los demás talleres, ¿no? Haciendo en primer momento una reflexión sola, del hombre solo, con sus ideas y su manera de ejercer la masculinidad hegemónica. Y después juntamos a todos en un grupo, discutimos, ¿no? Hay una discusión, hay una charla sobre lo que los hombres escribieron y los piensan, y así vamos cambiando ideas. Dale. Sim. E assim são as demais. Nas tarefas masculinas e femininas, a gente apresenta uma folha com 2 colunas e na frente as horas do dia. E aí a gente pede para cada homem escrever ali as tarefas que ele executa naquelas horas do dia e na outra coluna escrever o que as mulheres fazem. Uma mulher que ele conviva, uma mulher que ele pode ser a mãe, a companheira ou a filha. Então, para ele perceber quais são as diferenças, né, entre o que as mulheres fazem e o que os homens fazem dentro de casa. E como el segundo taller, le piden a los hombres que saquen una hoja y hacen 2 columnas. En la primera columna le escribe y los horarios del día, las horas del día. En la primera columna se escribe lo que el hombre hace y él tiene que elegir una mujer, su pareja, su madre, su amiga, para describir lo que ella hace mientras las horas del día, ¿no? Para que se pueda percibir las diferencias de trabajo, ¿no? Las mujeres tienen mucho más trabajo en casa, de doméstico, ¿no? El trabajo silencioso.
E isso aparece em todos os grupos. Todos os grupos que a gente aplica essa metodologia, essa diferença aparece. Sempre aparece que as mulheres têm mais horas de trabalho em casa, mesmo quando os homens compartilham nas tarefas, ainda assim as mulheres têm mais tarefas. E em todos os grupos, podemos perceber esta diferença muito clara, de que as mulheres trabalham muito mais do que os homens, e há uma reflexão acerca de isso, não? Sim. Uma outra dinâmica que é muito interessante é essa número 6, a violência nos jogos infantis. Presencialmente, ela era mais interessante ainda porque a gente pedia para os participantes montarem brincadeiras que eles brincavam quando eram meninos. Então, às vezes, ele montava ali uma brincadeira de pega-pega, ou de futebol, e ele representava, a gente pedia para ele representar. Então, era uma dinâmica muito lúdica, assim, com os grupos representando. Agora, online, não, a gente só fala brincadeiras, né? A gente só fala os nomes das brincadeiras, não dá para representar. Entonces, otro bueno taller, el número 6, la violencia en los juegos infantiles. Y así podemos refletir acerca de los juegos que nosotros hacíamos en la infancia y cuáles eran los juegos de las mujeres, ¿no? Y podemos percibir cómo los juegos de los chicos siempre fueron más violentos y también más en el espacios públicos, ¿no? Más en la calle. Y así podemos de nuevo refletir acerca de eso. Sí. Dale. Nessa outra, na 10ª e na 11ª, nós fazemos um exercício de o homem perceber o quanto que nós homens discriminamos. Discriminação, não sei qual seria a palavra que se usa, mas assim, que a gente, que para nós, discriminação não é só separar, mas é você exercer um preconceito daquela pessoa. Então a gente pergunta para os homens assim, que discriminações que existem e quem comete. Então eles começam a fazer uma lista. Assim, discriminação contra a mulher, quem comete são os homens. Discriminação contra a pessoa negra, quem comete é o branco. Discriminação contra a pessoa pobre, quem comete é o rico. Discriminação por bairro que mora, pelo país que mora, pela roupa que usa, pelo cabelo, por usar brinco. Aí sai uma lista de todas as discriminações que existem. Y en el taller 10, el 11, podemos percibir las diferencias de la discriminación ejercida por los hombres, ¿no? Por los hombres acerca de los otros hombres y acerca de las mujeres, ¿no? La discriminación del negro por el blanco, del pobre por el rico, y así podemos percibir otras opresiones, ¿no? Las opresiones estructurales que tenemos a nosotros. Y en el 11, las discriminaciones sufridas por los hombres, que ellos tienen que recibir, ¿no? No sé, sufrir. Pienso que puedo decir sufrir, ¿no? Entonces, vamos a percibiendo todas las opresiones que ejercemos y que sufrimos, ¿no? Vale, Flávio. Sim, e às vezes, eu lembro até de um homem, né, no meio da oficina, o homem falou assim, puxa, se nós aqui como homens, a gente sofre essas discriminações todas que a gente falou aqui, o que então uma mulher não sofre? Né? Ele trouxe, o que será que uma mulher não sofre, então? E Flávio se acuerda de uma vez que um homem he dicho, wow, si sofrimos tantas discriminações assim, quizá vale pensar lo que una mujer sofre, ¿no? Que es mucho más. Sim. E nessa discriminação número 11, né, nessa oficina número 11, a gente pede assim para cada um falar, a gente pega a lista e começa a ler a lista, falar quem aqui, aí e diz para eles, ó, quem aqui já foi discriminado por ser homem? Quem aqui já foi discriminado por ser negro?
Quem aqui já foi discriminado pelo cabelo que tem, pela cor da pele? E começa a ler toda aquela lista de discriminações e eles vão se posicionando, falando, eu já fui. Aí você pede para ele contar, mas conta, como que foi que você foi discriminado? E aí eles começam a relatar as discriminações que cada um sofreu. En el taller 11, le piden a los hombres para decir cuándo sufrieron discriminaciones, cuándo fueron discriminados, ¿no? Por su pelo, por su color, por su orientación sexual, por su sexualidad, por ser gordo o por ser flaquito. Y los hombres van hablando y recordando las discriminaciones que sufrieron y pueden refletir acerca de isso, não? Sim. Então, um pouco a ideia é colocar eles, porque todo esse trabalho ele é pensado para sensibilizar esse homem, para tirar ele de um lugar de conforto, esse lugar de privilégio, tentar fazer ele perceber que ele também sofre em função do machismo. O machismo também faz ele sofrer violência, faz ele sofrer discriminação, e então ele também tem os efeitos do machismo nele também. Entonces, los talleres son para hacer los hombres refletir acerca de las opresiones y las discriminaciones y que van percibiendo que cuánto también sufren por las discriminaciones, ¿no? Como el machismo es muy malo para todas las personas, ¿no? Las mujeres mueren mucho más, pero los hombres sufren mucho también con el machismo, no lo haces bien. Sim. E aí a ideia, então, é tirar eles desse lugar de ser opressor, né? Tirar eles do lugar de opressor, para eles poderem se identificar com as mulheres e reconhecer esse lugar de opressão que as mulheres têm para poder ficar lado a lado, né, com as mulheres, para ficar do lado e apoiar as mulheres nas lutas que elas têm. Y así poder hacer una sensibilización para que los hombres entiendan que si todos están sufriendo, tenemos que estar al lado de las mujeres, tenemos que estar más sensibles a la situación, a la condición de las mujeres y nos juntar a ellas, ¿no? A elas e as outras também, né? A luta de igualdade racial, a luta por respeito às pessoas idosas, às pessoas com deficiência, né? Tá do lado do oprimido, né? A gente passar a fazer parte de quem luta pelos oprimidos. Sí, comprender que no solo a ella, pero a todos los otros que sufren opresiones, ¿no? De color, de sexualidad, todas las opresiones estructurales hacen mal y nosotros también somos muy oprimidos, ¿no? Tenemos el sueño de ser el grande opresor, pero somos todos en realidad muy oprimidos también. Mientras oprimimos también, ¿no? Sim. Um pouco do perfil, então, dos homens. Então, é um grupo muito heterogêneo, então é um grupo tem homens de todo jeito. O homem mais jovem, 20 anos, o mais idoso, 95 anos, profissões diversas, então, trabalhadores autônomos, empresários, policiais, advogados, professor universitário, jogador de futebol, e também pessoas com recursos internos variados, então, pessoas, às vezes, que têm mais condições de elaborar o pensamento, e pessoas que têm mais dificuldade, pessoas que são mais embrutecidas e têm menos recursos internos para poder refletir. Entonces, Flavio dice de la diversidad de los hombres que participan de los talleres, ¿no? Son un grupo muy heterogéneo, sí que hay hombres muy nuevos y muy viejos, como mientras 20 y 95 años, y de muchas diferentes profesiones, ¿no? Trabajadores autónomos, empresarios y policía, abogados, así todos los tipos de hombres con todos los grados de educación. Así que hay hombres que consiguen comprender un poco mejor, elaborar las cuestiones, otros ni tanto, son más brutos y vamos haciendo el cambio, la troca, ¿no? El cambio de ideas mientras toda la diversidad de hombres.
E agora um pouco, então, da metodologia, e tem os textos, né, que a gente trabalha, então. São alguns textos que a gente usa esses textos mais no curso de Gênero e Masculinidade, a nossa bibliografia, né? Então, tem a metodologia do Nous, né, da Conversas de Homem a Homem, do Fernando Acosta, tem o livro dos Processos Reflexivos, do Tom Anderson, tem esse livro Feminismos e Masculinidades, que está disponível, o PDF no YouTube, então dá para baixar esse no YouTube, da professora Eva Blay. Tem um artigo do Reginaldo Bombini, que ele fala sobre o E Agora José. Tem a Ryan Connell, né, que é a principal teórica que fala sobre as masculinidades. Esse livro também do Jurandir Costa Freire, que fala um pouco da construção do machismo da colônia do Brasil até a construção das cidades, né? Entonces, claro, dice de la bibliografía, ¿no? De los textos, algunos del Brasil. El segundo es Tom Anderson, que ha desenvolvido, desarrollado la teoría de los procesos reflexivos, ¿no? Y un gran libro. Este tercero de Eva Blay está disponible para bajar online. Podemos dejar el link. Reginaldo Bombini es un gran maestro también brasileño que participa de los talleres, del curso, ¿no? Raewyn Connell es una académica de Australia, ¿no? Una mujer trans, ¿no, Flavio? Sí. Una gran estudiosa y pesquisadora de las masculinidades. Y Jurandir Freire Costa habla del machismo desde la colonización de Brasil até quando, Flávio, que é o período do Jurandir Freire Costa? Ele fala da época que o Brasil foi colônia, né? Desde a colônia de Portugal, e essa passagem da sociedade colonial para a sociedade urbana, né? Essa passagem, principalmente no final dos anos 1800 e começo de 1900, aquela etapa. Então, Jurandir Freire Costa disse da passagem del Brasil colônia para o Brasil urbano e república, não? Por la orden médica y cómo fueron los cambios en la sociedad de Brasil. Sim. Hasta 1900. Sim, e principalmente analisando a construção do próprio machismo, né? A construção do machismo, essa coisa de as mulheres serem obrigadas a cuidar das crianças e cuidar da casa, e o homem sai para trabalhar, e essa questão da posse, né? Do homem ser dono das mulheres, ter essa percepção de que ele é o dono da mulher. Então, ele analisa muito essa questão da origem da própria família, né? Da própria família urbana. Então, Jurandir pesquisa a construção do machismo em Brasil e de la división de trabajo, que el hombre trabaja fuera, mujer trabaja en casa, y la construcción de la idea de que los hombres son dueños de sus mujeres y las mujeres tienen que se quedar en casa cuidando de sus chicos, ¿no? El trabajo reproductivo y su construcción en Brasil. Mais alguns textos, então tem um texto da Silvia Pimentel, da PUC, a teórica que a gente trabalha nas questões de gênero é a Joan Scott, principalmente esse artigo dela, Gênero, uma categoria útil de análise histórica. Nós trabalhamos com a teoria de ideologia, do John Thompson. Aí tem algum artigo meu aqui que a gente trabalha também. Entonces, otras referencias y en especial el artículo muy bueno que yo recomiendo a todos, Género, una categoría útil de análisis histórica. Muy bueno ese artículo de Joan Scott, una académica de Princeton, está viva hasta hoy, en Princeton, Estados Unidos. Y la teoría social crítica de John B. Thompson, que es una gran herramienta para comprender momentos sociales o teorías sociales, utilizando el género, ¿no? o construyendo nuevas teorías sociales con más camadas, como principalmente con el género.
un artículo de Flavio, que explica el programa Y Agora José. 2 artigos de Flavio, así es. Dale, Flavio. Sim. Bueno, e esses são os meus contatos, né? Eu fico à disposição para dialogar, a gente faz um trabalho no E Agora José que procura passar a nossa metodologia para cidades, para as prefeituras, para as ONGs que querem implantar o grupo de homens. Então, a nossa metodologia está à disposição e para passar para as pessoas que quiserem trabalhar de diferentes cidades, né? Trabalhar, se aproximar da gente para a gente passar essa metodologia. Flavio dice que su metodología de Y Ahora José, está abierta a todos, todas que quieran utilizarla y todavía hoy es utilizada en diferentes ciudades en Brasil, y yo la utilizo acá en Minas Gerais, en otra ciudad, y está abierta a todas que lo quieran, pueden bajar o buscar a Flavio que lo pasen. E é isso. Aí eu gostaria agora de conversar, né, com vocês, né, para tirar dúvidas e ajudar no que for preciso. Y ahora, ¿quién quisiera Yo hacer tengo algo preguntas? para decir. Espera, Juli, para las preguntas. Mi idea de invitarlo a Flavio, yo tengo una profunda admiración por el modelo brasilero de trabajo con hombres en general y muchísima sororidad con gente como los Papay, que es una organización de Recife, o con Marcio II de Promundo, o con otra gente de... Entonces, invitarlo a Flavio era mostrar cómo en Brasil hacen las cosas simples y mucho más sinceras que nosotros, que somos pura teoría y en la práctica nos cuesta. El modelo que acaba de contar Flavio, a pesar de la dificultad y con un gracias enorme a Juliano, es un modelo súper operativo para trabajar con hombres. Y nosotros seguimos discutiendo qué es trabajar con hombres. Esto es lo importante, que puedan ver que en el mundo hay movimientos de hombres que son más prácticos que el nuestro. Cuando digo nuestro, digo el argentino. Sé que tenemos de otros lugares. En Chile el modelo de atención fue sumamente forzado y sumamente esquematizado, donde era para profesionales top. No entraban los compañeros de los territorios, no entraban en el modelo. ¿Se entiende esto que Flavio, entiendes lo que digo? Sim, Hugo, sim, compreendo, compreendo. Eso es lo importante del modelo de Agora José, que es práctico, que es simple, que lo puede llevar a cabo cualquiera que tenga una formación en género y masculinidades y que es absolutamente adherido a muchas realidades, que se conmueve con diferentes realidades y se arma de diferentes realidades. Ahora sí hagan las preguntas. Quería decir esto nada más. Cualquier cosa Juliano traduce. Sí, una cosa interesante que pienso que es importante decir es la efectividad de los grupos, ¿no? Reflexivos para los hombres autores de violencia. El grupo Tiempo de Despertar en São Paulo, nombre no se traduce, ¿no? Nombre no se traduce. En São Paulo, que es pienso que la mayor ciudad de Brasil, ¿no? La mayor metrópole, la reincidencia en la violencia doméstica para los hombres que no participan de ningún grupo reflexivo es de 65%. Los hombres sentenciados. Si ellos participan
tiempo de despertar, la reincidencia se va a 2%. Y Flavio, el grupo y ahora José, existe hace 6 años y hasta ahora se fue 0% de los hombres en reincidencia. Los hombres que participaron de los talleres, los 26 talleres, por lo que yo conozco, es el grupo que hace más encuentros, ¿no? 26. Pero Sí, los hombres no reinciden en la violencia hasta ahora. este Una grupo, pregunta. Flavio, tiene la característica de los silencios. Son de preguntar poco. Son de Iba a, preguntar pregun- poco. iba a preguntar algo. ¿Puedo? Dale. Me pareció entender que los hombres se suman a los talleres en cualquier momento. Sí. No hay un orden, no tienen que empezar por el primero, sino cuando llegan. No, no. Entiendo que es por orden, por sentencia, aunque estén en régimen abierto, que no están en prisión. O sea que la asistencia es obligatoria, porque si Sí. no tendrían otra penalización, supongo, le cambiarían la condena. Por Esse, tanto, la sim, fidelización es obligada, ¿no? Que exato. acaba un número alto, porque si no acaba, pues tendrá otra pena. Exato. Então, no Brasil, uma pessoa que tem uma pena inferior a 2 anos, ele de Sí, fato não vai preso. Esses homens não iriam presos, porque sí, a en pena España deles también. é verdade de 2 anos. Mas a gente não diz isso para eles, né? A gente não diz isso para eles. A gente coloca para eles: olha, você está aqui, você teve essa oportunidade porque você é réu primário. Mas uma futura agressão que você comete, você pode ser preso. Então, eles também têm medo da lei também. Por isso que a importância da lei nesse sentido, né? Porque o principal objetivo nosso é interromper a violência contra a mulher. Esse que é o nosso principal objetivo. É interromper a violência. A gente quer diminuir a violência contra a mulher. Aclarando, Javier. Juliano, o alguien me traduce porque creo que me perdí Sí, más de la sí, mitad. sí, sí, yo te traduzco, pero te quiero hacer una aclaración. La ley María da Peña, que es la ley brasilera, es una de las más punitorias del mundo. Del mundo te estoy diciendo. Es durísima, no dura. Es durísima. Lo que él plantea es que a menor de 2 años no vas preso. Pero si vas preso se puede negociar la cantidad de preso con la ida al curso. El curso forma parte de tu prisión, aunque estés libre. Aunque estés libre. Si estás haciendo el curso, estás, entre comillas, corregime Juliano, pagando prisión. ¿Es así, Juli? ¿Cómo, Hugo? Perdón. Si vos haces el curso, estás pagando prisión. Lo haces Sí, por... sí, así es. Sí. Como Flavio ha dicho, si el hombre es el sentenciado a menos de 2 años, por ley, en Brasil, él no va a la prisión. Pero Flavio, el grupo no lo dice eso a los hombres, ¿no? Dicen, vos estás acá para una oportunidad No, porque no. estás por la primera vez sentenciado, ¿no? Acá llamamos réu primario, no sé cómo dicen en español, pero la primera vez es más branda, ¿no? Si no La tiene sentencia. antecedentes, ¿no? Si no tiene Sí, antecedentes, está 2 años sin prisión. justo, así es. Y en verdad, Javier, si el hombre no va, no sale y no cumple los 26 encuentros, así él ahora José manda su nombre de nuevo a la justicia y ahí lo hagan otra sentencia, ¿no? Gracias. Nosotros tenemos nuestro asistente judicial
la futura doctora Paola Carranza, que debería investigar cómo es esto de la ley. María da Peña, debería hacernos una síntesis de la ley María da Peña. Y Hugo, te digo que sí, la María da Pena es una ley muy punitiva, es considerada una de las tres leyes más modernas del mundo en violencia doméstica, pero 80% de la ley es preventiva, ¿no? Sí, Es muy buena y muy efectiva porque sí, tipifica 5 tipos de violencia, ¿no? Moral, física, patrimonial, sexual y psicológica. Y la psicológica pienso que es una gran conquista de las mujeres, sí, tipificar como violencia psicológica como un crimen, ¿no? Criminalizarla. Pero 80% es preventiva, trabaja mucho la prevención, ¿no? Para que, sabe, acá en Brasil, para cada violencia tipificada judicialmente, hay en media 6 notificaciones antes de la justicia adentrar. Así que la ley María da Peña intenta trabajar eso. No es muy fácil porque la política pública no ayuda mucho, ¿no, Flavio? Las Sí. políticas acá son descontinuadas, son muy flacas, son desorganizadas, no hay mucha estructura. Pero la ley intenta hacer este trabajo preventivo. E na lei, né, Juliano, está previsto que o grupo de homens exista, né? A lei Maria da Penha já coloca isso para a existência dos grupos de homens. Né? sí. Sí, la Sí, en la ley, Argentina, Juliano, eh, Flavio, en la ley federal existen también los grupos de reeducación, así titulados. Grupos de reeducación masculino, así titulados. Sim. Así titulados. A Mari levantou a mão, né? Mari, Sí, buenas tardes. buenas Yo tenía tardes. tenías una pregunta en respecto, ay, perdón, en respecto al, cómo se ha visto, es una metodología mucho más práctica de los que se ha hablado, puede ser en las otras veces, ¿no? Y entonces lo que me preguntaba un poco, en cuánto tiempo más o menos se ven los resultados y cómo funciona también el proceso una vez que se acaban, ¿no? Esos 20 encuentros. No sé si entendí bien que son solo 20 o si pueden seguir. Esa era un poco mi pregunta. Empiezo de nuevo. Então, o total são 26 encontros que ele precisa cumprir com a gente. Se ele, como o Juliano colocou, se ele começa a faltar, se ele tem, por exemplo, 3 faltas consecutivas, a gente devolve o caso para a justiça. A gente devolve porque a gente tem uma fila de espera muito grande, né? A gente tem fila de espera. Então, se esse homem está ali e ele não está participando, a gente devolve para a justiça mandar o outro homem. Mas quando ele cumprir os 26 encontros, a gente a gente passa para a justiça que ele cumpriu a pena. Ele já cumpriu a pena, então ele faz seus trâmites burocráticos, né, da lei. Pero entonces, una vez que se ha cumplido con esta pena, ¿no se ha un seguimiento de esos hombres? ¿Se dejan así nomás? É muito raro. Nós já tivemos lá homens que quiseram ficar, continuaram vindo nas reuniões, mas não mais um desejo nosso, né, que esses homens se tornassem multiplicadores, né, dentro do próprio grupo. Mas a gente não conseguiu isso ainda. A gente não conseguiu. Tem alguns que ficam, mas ele ficava muito mais para dar um apoio, sabe? Ele vinha trazer café, ele vinha trazer bolacha, ele ajudava a montar a sala, mas não tinha uma prática reflexiva, né? Y entonces, al final de esos 26 encuentros, ¿cuántos son los que, por ejemplo, recaen o siguen con una conducta violenta, por ejemplo? ¿Hay una Então, cantidad de esto? nós não tivemos ainda nenhuma. Dos homens que participaram mais ou menos 400 homens, e nenhum deles reincidiu, né? A gente não teve. Bom, que a gente saiba, porque pode ser que esse homem mudou para uma outra cidade, mudou para um outro estado, que a gente não consegue acompanhar. A lei nossa a gente não tem um sistema integrado, né, de informação. Mas na nossa cidade a gente sabe que nenhum deles reincidiu. Ay, muchas gracias. Felicidades por el proyecto. Graças.
Es un problema, Flavio, que no esté la informação integrada. Sim, nós não temos aqui. A gente quase não tem dados, né? Nem sobre violência contra a mulher, a gente não tem um banco de dados assim que para ter um número preciso, né? A informação é muito subnotificada, né? Pero se aplica en todos los estados de Brasil, es federal la María da Penha. Sim, todos os estados. Só que tem juiz que não dá o mesmo peso, né? Por exemplo, a nossa juíza aqui da cidade de Santo André, só para dar um exemplo, num ano ela mandou 50 homens para o grupo E Agora José, 50 homens. Enquanto que uma juíza de uma cidade vizinha aqui, nossa, a cidade de Diadema, nós já fomos lá conversar com a juíza para implantar lá o E Agora José, e ela o ano inteiro mandou 2 homens condenados pela Lei Maria da Penha. Então, é uma cidade que a gente sabe que a violência acontece do mesmo jeito, só que se a juíza não tem um olhar para isso, a juíza falava assim para nós, tem crimes mais importantes para eu olhar. Eu estou olhando tráfico de pessoas, eu estou olhando assassinato, estupro, então não posso pegar coisas pequenas, né? Então a juíza não tem um olhar em relação à violência contra a mulher. Né? Fabio dice que no hay, no son todas las ciudades que tienen jueces sensibles y no hay una mirada un poco más sensible, así que algunos mandan los hombres a los grupos y otras ciudades ni tanto. Piensa que no es tan importante y no hacen no hay muchos trabajos con hombres reflexivos, ¿no? En la Coral he dicho en el chat que en México hay una iniciativa legislativa para trabajar con la reeducación de los hombres, y pienso que Hugo he dicho también reeducación, y yo he escuchado un nombre Tales, un hombre llamado Tales que hace el grupo reflexivo acá en Brasil, en São Paulo, que dice que a él no le gusta la palabra reeducación, porque reeducación implica en una educación. Y él dice que defiende la idea de que para los hombres nunca hubo una educación de género, ¿no? Una educación solamente Está bonito discutirlo eso. Está bonito para trabajarlo eso. Sí. Él habla de responsabilización y rehabilitación, porque hay que hacer una habilitación para que los hombres puedan convivir en sociedad, ¿no? En familia, y comprender que la violencia no es tan natural, sino cultural. Tenemos el potencial, todos nosotros tenemos el potencial, pero es tan naturalizada no por nuestra naturaleza, sino por la cultura, ¿no? Sí, claro, por la cultura y el proceso de socialización de inmersión en la misma. Es decir, la cultura no es algo que nos ofrecen. La cultura es obligada, es punitoria, porque aparte si no cumplís con los roles de género, te sanciona culturalmente. Entonces poder entender que la cultura también es sancionante, no es que tímidamente aceptamos la cultura, sino que la cultura se nos mete en los genes desde el punto de vista punitorio y a través de un proceso de educación. Está bueno lo que plantea este compañero Tales, es interesante. No tenemos todavía un nombre absolutamente de acuerdo y definido. Incluso sobre el concepto de agresor, se discute en castellano el concepto de agresor o de delincuente. Está en discusión, está en permanente discusión eso. No está claro. Pero yo no quiero que nos vayamos en discusiones lingüísticas, sino que trabajemos sobre la realidad. Hacen falta mucho más grupos de reflexión en toda América Latina para hombres que ejercen violencia. Punto. Es así. Nos falta trabajo territorial.
¿Quién más quiere decir algo? Andrés, ¿cómo lo viste? Andrés, ¿me escuchás, Andrés? No me escucha. A mí se me apagó la máquina, tuvimos problemas hoy con la tecnología. Ale, ¿estás por ahí, Julián? Contame cómo lo viste. O sea, me pareció muy interesante y sí, por lo menos también comparto tu idea que hace falta ejercer, propiciar, digamos, más espacios para generar responsabilidades y espacios reflexivos para el hombre. O sea, a Sí, veces nos quedamos todos en la teoría, pero en la práctica somos nulos y a veces nos sí, resistimos a tener nuevas prácticas y nuevos hábitos sí. de conducta en Es todo esto así, que es porque no hay, no hasta hay cuestión peor, de género. no hay peor, porque aparte el género viene a romper lo que sabíamos hasta ahora. Y no hay peor mal aprendizaje que la experiencia anterior. Porque la experiencia siempre limita que hagas experiencias nuevas. Porque te va a decir, ¿para qué quieres una nueva si tenés la vieja? Entonces, la experiencia pasada muchas veces es un corset, un, un contemporizador de experiencias nuevas. Porque hay que tener personalidad para generar experiencias nuevas. Más en este tema, no es fácil trabajar con hombres. Lo que contaba Flavio y lo que traducía Juliano es muy fuerte. Los primeros encuentros, la respuesta en contra del modelo, en contra de la intervención, la de responsabilidad concreta, que fue culpa de la familia, fue culpa de la hermana, fue culpa de la tía, la culpa la tiene el comisario, la culpa la tiene el juez. Menos yo. Claro, porque yo no quiero que tengas culpa, quiero que tengas responsabilidad, que son dos cosas diferentes. La culpa solo frena, la responsabilidad asume nuevas posibilidades. Es así, Ale. Gracias, Ale. Es así. Es como vos lo decís. Y pienso que podríamos volver un poco a la pregunta de Mari. Mari, ¿está Dale. por ahí? Sí, debe estar, Marilena, debe estar. Mari ha preguntado cómo llegan los hombres y cómo salen, ¿no? Y es muy interesante porque los hombres llegan muy en silencio, ¿no? Muy en la defensiva y muy cabreros. Y en el pasar de los talleres, al final ya hay una sensibilización visible. Claro, cada uno en su escala, cada uno con sus posibilidades, pero en el final siempre hay una gratitud, ¿no? Y dicen muchas gracias por las cuestiones que han traído, ¿no? Ay, no sé, pero por las ¿Qué cuestiones han pasado? Las presentadas. sesiones que has dado, que Sí, han gracias. facilitado. Sí, las cuestiones acá que son presentadas para nosotros, porque nunca tuve un espacio para pensar estas cosas, ¿no? Nunca pensé, nunca imaginé que, que las cuestiones son tan profundas y que tengo tanto machismo en mí. No me consideraba un machista, no pienso que lo que pasó con mi compañera se fue muy puntual y muy isolado, pero no, estoy viendo estoy percibiendo que es parte de un sistema, ¿no? Estoy me dando cuenta que tengo que trabajar mis miedos, mis inseguranzas, mi rabia, mi agresividad, mi violencia. Entonces hay una sensibilización muy bonita que se puede ver y generalmente, en general, solo cuando están partiendo en las últimas
los últimos talleres que se sienten un poco más tranquilos para decir estas cosas, para hacer una abertura de verdad, ¿no? Pero hay. E, Y es e, muy- e ainda, Juliana, eu acho assim, então, assim, tem vários que passam a ter, né, os profissionais, os facilitadores como referência, que acabam procurando, sabe, para pedir, para perguntar coisas depois. Eu mesmo já fui procurado muitas vezes por homens que já passaram pelo processo e pedindo alguma coisa. "Oh, será que você tem uma indicação de terapeuta? Eu queria fazer terapia." Ou então, homens que procuram, falam, olha, a tensão está voltando a crescer lá na minha casa, eu estou com medo de que a violência exploda novamente. Então, eles acabam procurando a gente novamente como uma referência, né, desse fim de violência. Y Flavio habla de una cosa muy importante que es la formación de redes, ¿no, Flavio? Que los hombres, los facilitadores se quedan como referencia para esos hombres. Entonces, al final del proceso, del percurso, los buscan, los procuran para informaciones, para instrucciones. Y acá en este curso, Flavio, escuché una vez un hombre que no me acuerdo su nombre, pero es de Nicaragua, diciendo que Vinicio o Douglas. Vinicio. O Douglas. Vale. Él ha dicho que una vez que empezamos en este camino, automáticamente hacemos parte de la contracultura y así, naturalmente, necesitamos de apoyo, de una red que pueda, para que podamos, de espacios donde podamos hablar de eso, ¿no? De charla y de escuchar, ¿no? Este espacio es para que la lenguaje nos auxilie, nos ayude a comprender, a cambiar nuestra percepción, ¿no? Entonces, el proceso, hay una continuidad, no formal, pero de formación de red, de cambio de informaciones, ¿no? Lo despedimos a Flavio, ¿qué les parece? Flavio, gran abrazo. Sí. Muchas gracias por tu presencia, muchas gracias. Mandanos el PowerPoint. Ok. Mandame el PowerPoint, así lo paseamos. Tá. Eu agradeço pelo convite, Hugo. Foi um prazer estar aqui com vocês e espero a gente repetir isso algum dia. E você vir aqui para nós, para o nosso curso, dar uma palestra também no nosso curso, vai ser uma honra também. Dai, con mucho gusto, con mucho gusto. Gracias, gracias. Graças, Esther. Muchas Obrigado, gracias. Juliano. Mandame el PowerPoint. Juliano como tradutor aqui, né? Mandame el PowerPoint. Ok, graças, amigos. Ok. Obrigado, então. Tchau, Obrigado. gente. Gracias, Flavio. Valeu, Muchas valeu. gracias, Tchau, maestro. tchau. Obrigado. Bueno, Chao, maestro. nos vemos. Muchas gracias. ¿Alguien quiere decir algo? Nos estamos yendo. Bueno, miércoles que toca Carmencita, que es el miércoles que viene. Hugo. Miércoles 11. Va a estar el proyecto de Santa Fe, que es el que ideé yo hace más de 7 años. Ahí van a descubrir la pólvora que descubrí yo hace años. Y va a estar Cirilo con su grupo que tuvo de trabajo de autocuido por internet. A ver cómo le fue con ese taller con hombres por internet de autocuido. Esos son los dos que van a estar. Me dice Marilena que es el subsiguiente miércoles. No es este miércoles, es el otro. Hugo, agradecemos a Juliano. Yo no tengo que Le agradecemos a Juliano. Gran ayuda. Gracias, Juli. Gracias, no, pero yo quería decir algo más. Gracias, Juli. Gracias, queridos. Gracias. Algo más, Juli. Algo más quería decir.
hay. Fíjense en la página web de Gema, está la próxima actividad que es el viernes 13 de agosto. Corregime, Carmencita. Sí, perfecto, ¿estás bien? Nos vamos a encontrar con jóvenes para charlar sobre cómo les va en la vida. Jóvenes de América Latina, para charlar sobre cómo les va en la vida de algunas cuestiones. Los invitamos a participar. Hola Hugo, ¿dónde, disculpa, cuándo es eso? Viernes 13 de agosto. En el Face de Viernes 13 de Gema, agosto. ahí está subido el flyer, lo subí hoy. Perfecto, muchas gracias. De nada. Ay, discúlpame, ¿podría mandar el link? Sí, ¿Link de asistencia? No hay hoy. Hoy estoy buena. Están Ahí todos está. Ya, con perfecto. Muchas gracias. Nada. Ahora no te rías, por favor. ¿Listo, Huito? ¿Terminamos? Bueno, Dale. nos fuimos. Hasta dentro de 2 miércoles. Los esperamos el viernes 13 con jóvenes de América Latina. Dale, chau. Chau, chau, chau. Chao, chao. Muchas Gracias. gracias. Bye. Chau, Chau. chau. Este miércoles, Hugo, este miércoles, que faltan 7 días. Ah, ese 7 días faltan. Ok. Faltan 7 días. para el... Nos vemos. Nos Chau, vemos, Lali. chau.